pessoal, eu sou o Eduardo, acadêmico do curso de Ciência da Computação, e nessa videoaula eu vou estar explicando a respeito das estruturas condicionais. Bom, o que seriam estruturas condicionais? Elas são estruturas que fazem testes e, dependendo do resultado, desempenham alguma tarefa determinada pelo programador. Tá, mas e aí, como é que eu vou fazer esses testes? Bom, tu vai fazer esses testes utilizando operadores lógicos e os booleanos. Tá, mas o que seria um operador lógico? Um operador lógico, ele verifica, ele na realidade compara dois valores, tá? E a partir disso ele retorna uma verdade ou uma falsidade. Por exemplo, eu quero verificar se a variável A é maior que a variável B. Se for, vai me retornar verdade. Se não for, vai me retornar um valor falso, tá? Aí aqui eu coloquei uma lista de operadores lógicos. Tem o igual, tem o menor, o maior, o menor igual, o maior igual e o diferente. Tá? O que seriam operadores booleanos? Os operadores booleanos, eles vão estender o que os operadores lógicos fazem. Tá? Por exemplo, eu quero verificar se o A é maior que o B e o C é maior que o D. Ao invés de eu ter que fazer duas vezes essa verificação, eu posso utilizar o operador booleano, o E. Ou o OU, por exemplo. Eu quero ver se o A é maior que o B, ou se o B é maior que o A. Sei, tem como. Dá para te fazer isso. E também existe a negação. Eu posso ver não A, não B. Tem como fazer essas verificações a partir dos operadores, tá? Tá. Mas aí, como é que eu faço para me utilizar essas condições, esses operadores que tu falou agora há pouco? Bom, tem estruturas. Tá? Uma delas é o C. O que o C faz? Ele é uma estrutura que verifica a existência de uma verdade, utilizando os operadores lógicos e booleanos. Então executa um código determinado pelo programador. Como é que eu utilizo isso dentro da programação? Bom, aqui eu dei um exemplo, ó, bem um exemplo genérico. Se uma condição que tu impor aqui dentro, vamos supor A maior que B, ele executa algum código. Tá? Além disso, eu coloquei um exemplo aqui. Tá? Eu defini aqui no setup que o pino 7 ele vai ser o input, quer dizer o botão, tá? O 8 e o 9, que são os LEDs, eles são outputs. E aqui dentro da programação, eu declarei aqui, se eu apertar o botão, ele vai acender o meu LED 8. Basicamente isso, tá? Aí eu vou estar colocando um videozinho agora, para vocês verem eu demonstrando isso. Bom, além do if existe o senão, ou else, né? É uma estrutura que ela vai verificar se o C retornou um valor falso. Então vai executar um código determinado pelo programador. Basicamente, ela vai estender o que o C faz. Tá? Como que eu utilizo? Bom, da mesma forma que tu utilizava o C, só que depois que tu escrever o C, tu vai colocar o senão. Tá? Aqui, explicando, se alguma condição que tu impor aqui A maior que B for verdade, ele vai executar o código que está dentro do C. Se não, eu quero executar algum outro código, tá? Ou fazer alguma outra verificação, eu quero verificar se o valor é maior que 100, ou se ele é menor que 100, sei lá, dá para fazer várias verificações aqui, tá? Dessa forma aqui como eu coloquei. Bom, um exemplo do senão. O setup é a mesma, eu deixei da mesma forma, tá? Aí aqui eu mudei um pouco a programação. Eu deixei aquele... Se ele detectar que eu apertei o botão, ele vai acender o LED, um dos LEDs. Se não, ele vai acender o outro. Então quer dizer, enquanto eu apertar, um dos LEDs vai ficar aceso. Eu paro de apertar, acende o outro LED. Aqui também eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Bom, além do if, do else, existe o switch. O switch ele é um pouco diferente do if e do else. O switch ele é uma estrutura que verifica o valor de uma variável, tá? Não é mais condição. E caso um desses valores seja igual ao que está dentro da variável, ele vai executar um código determinado pelo programador. Tá? Como é que eu utilizo isso? Bom, tu vai escrever switch, a variável que tu quer verificar, vai escrever case, um valor. Tá? Ele não vai estar entre parênteses aqui, eu coloquei sem querer, mas ele não vai estar entre valor, coloquei por engano.
Então ele vai executar o código e vai parar. Esse break aqui é obrigatório, tá? Para ele executar somente o case que tu definiu. Senão ele vai correr até achar um break lá ou até o fim. Tá? Aqui um exemplo do switch. Naquele mesmo modelo de setup. No início do código eu defini que o A ele é uma variável do tipo inteiro e recebe o valor 100. Aí eu verifico ali. Caso o A esteja valendo 100, eu quero que o LED 9 acenda e o 8 apague. Caso o A não esteja valendo 100, ele vai executar o código padrão, que é o default ali, que é printar na minha serial uma mensagem escrito nenhuma. E caso ele esteja valendo 1, ele vai acender o meu LED 8. Tá? Aqui também tem um vídeo. E além disso, pessoal, tem o e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida a respeito dessa aula ou de qualquer outra coisa, que vai estar aparecendo agora para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham entendido tudo que eu tinha para explicar. Espero que consigam realizar testes a partir da aula e que se deem bem no torneio.